E um dos grandes apoiadores do Brasil é a FINEP. E para falar um pouco sobre o seu trabalho, eu trago aqui o Fernando Ribeiro, que é gerente substituto do Departamento Regional da FINEP, para falar sobre seus trabalhos. Obrigado. Obrigado, então, Cleiton. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Falar um pouquinho sobre de que maneira podemos apoiar projetos de pesquisa e projetos de inovação. Eu sei que aqui no público nós temos empresários, quer dizer, empresas já constituídas, empresários que já estão numa fase já de desenvolvimento, né? Mas também tem muita gente em fase de ideação, inclusive empreendedoras mulheres. Então eu vou falar muito rapidamente sobre o que é a FINEP e de que maneira a gente pode contribuir para que vocês possam desenvolver suas pesquisas, as suas inovações, desenvolvimento de produtos e de processos com algum tipo de apoio da nossa parte, né? A FINEP ela é uma empresa pública federal e, fundamentalmente, o que a gente faz é financiar e dar apoio institucional a projetos de pesquisa e de inovação. A gente trabalha em todos os setores da economia e a agro, evidentemente, é um setor de grande importância, talvez seja a nossa maior carteira, nossa maior aplicação de recursos, dada, inclusive, a importância econômica que isso tem para o país e toda a rede, o ecossistema de pesquisa e inovação que já existe constituído aqui no Brasil. Só passear por essa feira que a gente vê isso de uma maneira muito clara, né? Deixa eu ver se está passando aqui. É só para dar uma ideia, alguns números aí da FINEP. Então, ano passado a gente financiou um número muito significativo de projetos com recursos de subvenção econômica, com recursos de crédito e com recursos não reembolsáveis para as instituições de pesquisa. Tem um tema que eu gosto muito de falar, é sempre um pouco essa questão buscar ter uma forma mais equitativa de aplicação nas diferentes regiões. Estamos aqui em Brasília, Centro-Oeste, e quando a gente olha essa paleta aqui de cores, o que a gente vê? Sul-Sudeste. Só que tem muita coisa acontecendo aqui no Centro-Oeste, muita coisa acontecendo no Norte, e todo o esforço que nós temos feito é exatamente de nos aproximar de vocês, empresários, empreendedoras, empreendedores, de maneira que a gente possa, vamos dizer, contribuir para esse esforço inovativo de vocês, né? Como eu disse, a FINEP ela atua em todos os segmentos, público bem variado, tem que ser pessoa jurídica, né? Mas nós temos linhas de financiamento para as instituições de pesquisa, então, o UNB, Embrapa, os institutos federais, esses normalmente já conhecem como a gente opera, vai sempre por chamada pública, né, editais, que são concorrenciais. Há recursos não reembolsáveis para empresas, então é dinheiro sem retorno, para que as empresas possam aplicar em seus projetos de inovação. Vou falar rapidamente sobre 2 ou 3 editais. Há recursos de crédito em condições muito subsidiadas, taxas médias em torno de 6%, 5%, 7%, dependendo da natureza do projeto. E nós temos também uma pequena ação de participação em fundos. É uma operação pequena, onde a gente se torna investidor de startups, de empresas de base tecnológica em processo ainda de ideação e vamos dizer, de constituição. Mas ela é uma operação mais, vamos dizer, eu diria que é uma operação de pequeno porte. Falando rapidamente do crédito, a gente sabe que tem pessoal do Hackathon que vai entrar daqui a pouco. Isso é só para dar uma ideia do prazo, das condições. Você vê, eu estou falando de um financiamento que, dependendo da condição, pode ser de TR mais 5. TR mais 5, a TR está em 1,25, estamos falando de um financiamento a 6,75, alguma coisa do gênero, dependendo da linha onde o projeto se enquadra. E prazos longos, né? Estamos falando de prazos que se aproximam aí de 8, 9 anos, com uma carência razoável. Na linha direta da FINEP, existem também financiamentos até de prazo mais longo, dependendo do programa, né? Aqui é para dar uma ideia, no ano passado nós fizemos um número muito significativo de editais de subvenção. Nós colocamos mais de 2,3 bilhões de recursos em editais de subvenção, recurso não reembolsável para que as empresas inovem. Empresas desde microempresa a grandes empresas. Microempresa com uma contrapartida pequena, 5%, grande empresa, contrapartida muito mais expressiva, mas é dinheiro não reembolsável. A grande parte dessas chamadas, elas estão fechadas hoje para recepção, mas tem algumas chamadas abertas e que interessa que é esse segmento. Nós temos uma chamada específica para a agricultura familiar,
Então, nós estamos falando de máquinas, equipamentos, insumos, tecnologias para a agricultura familiar. É uma chamada que está aberta, é fluxo contínuo, e eu vou falar rapidamente dela. Uma outra sobre bioeconomia, enfim, algumas outras que estão em andamento aí. Mas quero falar ainda no caso da subvenção, do mesmo jeito que eu comentei no crédito, que a gente opera de maneira direta, mas também a gente opera de maneira descentralizada, trabalhando em cooperação com parceiros como Cressol, Sicob. Aqui em Brasília, esses são os mais importantes, mas se a gente for para Goiás, se a gente for para o Mato Grosso, outros bancos, outras agências participam além dessas duas cooperativas de crédito que eu mencionei. No caso da subvenção é a mesma coisa, a gente opera vários programas de maneira direta, editais que a FINEP gerencia diretamente, mas também fazemos muita coisa em parceria com as fundações estaduais de amparo à pesquisa. Bom, Brasília não é estadual, mas é a FAP-DF. Então, com a FAP-DF, nós rodamos no ano passado o programa Tecnova 3, que é um programa com recursos de subvenção, projetos da ordem de 400, 500 mil reais, que nós financiamos em parceria, nós colocamos, digamos assim, 2/3 do recurso, a FAP colocou 1/3 do recurso nesse programa, e é dinheiro de subvenção, basicamente para micro, empresas de pequeno porte e pequenas empresas, dentro das prioridades locais e regionais. Agora nós vamos lançar, ao longo dos próximos meses, nos diferentes estados da União, e aqui, e evidentemente no DF também, o que a gente chama do programa Centelha. O programa Centelha é um programa que pega exatamente esse público, que eu acho que está mais desse lado aqui, que são as startups, as empresas que estão em fase ainda de ideação, de constituição. É um dinheiro de subvenção econômica com uma contrapartida muito pequena, e aí a gente não está olhando o projeto de inovação, a gente está olhando a estratégia da empresa. É um recurso para ajudar a empresa a se estruturar melhor, completar o seu plano de negócios e garantir que ela consiga evoluir vamos dizer, se aproximar e colocar seus produtos no mercado. Esse programa com a FAP-DF envolve alguma coisa em torno de 3 milhões da parte da FINEP e mais quase 2 milhões por parte da FAP-DF. Ela deve lançar esse edital provavelmente no próximo mês, e aí vão ser alguma coisa em torno de 100 mil reais por empresa para que ela ajude a se organizar. Tem que ser uma empresa de base tecnológica, tem que se enquadrar dentro das linhas prioritárias definidas, mas que é bem amplo. O agro, com certeza, aparecerá, transformação digital, com certeza, aparecerá como um tema prioritário. Então, vale a pena estar atento. A FAP certamente divulgará no seu site, nos próximos dias, as condições de acesso. Quero mencionar, falei daquele edital. Esse é um edital de subvenção econômica com recursos diretos da FINEP. Né? Veja, são 120 milhões de reais que a FINEP está colocando. É fluxo contínuo, significa o seguinte: enquanto tiver dinheiro, a empresa pode submeter um projeto. E é para a empresa de qualquer porte. A microempresa pode participar, a pequena empresa, a média e a grande. A condição é que ela, neste edital, neste especificamente, que é para máquinas e equipamentos autopropulsados, implementos, toda a parte de dispositivo que permita, né, uma agricultura mais sustentável, a condição aqui é que a empresa se associe a uma ICT. O que é uma ICT, para lembrar? Instituto de Ciência e Tecnologia, pode ser uma universidade, pode ser uma Embrapa, pode ser o Instituto Federal, alguma instituição que faça pesquisa e que vai ser parceiro da empresa nesse projeto. A ICT tem que ter uma participação efetiva e mensurável do ponto de vista dos investimentos que vão ser alocados. Então, essa é uma chamada que está aberta e ela, desde que a empresa já esteja constituída, já esteja em operação, quer dizer, ela não pode, nesse caso, ser uma empresa em fase de ideação, ela tem que estar operando, ela pode participar, ela se associa a uma ICT, apresenta a sua proposta e vale a pena concorrer. É um recurso vultoso e a gente está falando aqui de projetos da ordem de 2, 3, 4 milhões, dependendo da natureza do projeto. Podem ser projetos também feitos em consórcio entre diversas empresas. Nesse caso, contrapartida menor, e acesso, eventualmente, a projetos mais ambiciosos, mais robustos do ponto de vista de valor. Bom, fundamentalmente, eu queria só dar um recado rápido, né, com relação a isso. Ou seja, a FINEP, nós
somos uma empresa, uma agência federal de fomento e financiamento à pesquisa e à inovação. E a gente tem trabalhado muito para estar mais próximo de vocês, empreendedores, empreendedoras, enfim. Eu não mencionei aqui, mas queria mencionar, vendo as empreendedoras aqui presentes, nós estamos nesse momento com um programa que não é um programa de financiamento, que se chama Programa Mulheres Inovadoras. O Programa Mulheres Inovadoras, nós já estamos na 6ª edição. Foi uma falha minha não ter colocado a chamada aqui. O Programa Mulheres Inovadoras, nós estamos o quê? Buscando empreendedoras que já tenham empresas constituídas, ela pode inclusive estar numa Inova Simples, mas depois ela tem que migrar para uma limitada ou alguma coisa do gênero, e ela concorre regionalmente, nós segregamos, o programa está estruturado por região, então Centro-Oeste é uma, para cada região, nós vamos selecionar 50 empresas, dessas 50 empresas, para cada região, 5 em fase de ideação, 5 empresas em fase já de tração, empresas já estabelecidas. Então, com isso, a gente também faz uma concorrência mais organizada. É preciso que seja uma empresa liderada por mulheres. Como é que a gente mede isso? A participação acionária da empreendedora individual ela tem que ser maior do que, né, dos demais sócios. Não precisa ser 50%, tem que ser uma participação maior. E é preciso que essa empreendedora tenha papel efetivo na gestão da empresa. Ao que ela como é uma premiação, o que a gente está oferecendo para aquelas 10 que serão selecionadas por região? Um período de 12 semanas de mentoria e de consultoria gratuita com os melhores especialistas do Brasil nessa área de empreendedorismo. E, ao final desse processo, terá contato com uma banca vamos dizer, de pessoas, de especialistas, empreendedoras, mulheres que já são bem-sucedidas, e os 10 projetos receberão, que tenham cumprido essa jornada de mentoria, recebem um prêmio. Um prêmio que varia, que na base é de R$52 mil, e o melhor projeto por região leva um prêmio diferenciado de R$100 mil. Então a gente também está falando, e aí como é um prêmio, não há um projeto, a empresa usará, a empreendedora usará da maneira como ela bem entender. Se a ideia for, eu vou aproveitar esse dinheiro, vou fazer uma viagem para conhecer empreendedores em outros países, aqui na Argentina, ou no Israel, ou nos Estados Unidos, ela usa da maneira como ela bem entender. Então, embora eu não tenha colocado, quero chamar a atenção, está aberto. O Prêmio Mulheres Inovadoras é até o dia 9 de junho, o prazo de submissão. Qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade de acesso, não entendeu, queria algum esclarecimento, me procura aqui. Tá? Eu tenho o meu e-mail ali, fribeiro@finep.gov.br. Eu vou deixar aqui com o Cleiton o meu celular, tem o WhatsApp, pode me procurar, a qualquer hora do dia eu respondo. Tá? Me ligou, mandou mensagem, eu respondo. Tá? Então eu queria muito aqui agradecer aqui a organização, a oportunidade de estar com vocês, desejar muito sucesso aqui na jornada de vocês e conte com a FINEP, tá bom? Muito obrigado a todos, hein? Fica aqui porque eu acho que tem muita dúvida. Tá bom. Tá? Fica aqui. Dúvidas? Quer ver? Levantar a mão. Nome, cidade e projeto. Meu nome é Abner Lima, sou de São Carlos, São Paulo, e nós temos um projeto de sensores para monitoramento ambiental e o engenheiro lá pediu para eu fazer uma pergunta, tá bom? Quais chamadas para propostas estão atualmente abertas e quais são as mais indicadas para projetos de pesquisas que envolvam monitoramento ambiental, cidades inteligentes, IoT, conectividade no campo, data science, etc.? Existe alguma possibilidade? Quais são os requisitos? Tá. Bom, estou entendendo que é uma empresa, no caso, constituída. Então, o que valeria a pena olhar? Bom, existem linhas de financiamento reembolsável e esse tipo de projeto se enquadra, né? Existe uma linha nesse momento chamada InovaCred B+P, que é para melhoria de produtividade, que pode talvez fazer algum sentido. Ou se não, existe uma linha normal, usual nossa, chamada InovaCred, que oferece crédito subsidiado para projetos, para desenvolvimento de produto e de processo. Existem também, como eu mencionei, editais com recursos de subvenção econômica.
Nós estamos agora cumprindo, nós tivemos um edital gigantesco na área de agro, aberto a empresas de qualquer porte, e ele era mais amplo do ponto de vista da temática. Mas o que aconteceu? Nós oferecemos 280 milhões para esse edital e nós recebemos pedidos de subvenção firmes na ordem de 4,2 bilhões de reais. Então, quem diz que o Brasil não inova e não faz pesquisa e que não tem gente com vontade de empreender, mentira. São projetos excepcionais, nós vamos ter que selecionar os melhores que caibam dentro dos 280. Nós temos essa chamada relacionada com a agricultura familiar. Então, de subvenção, valeria a pena olhar para ver se o que você pretende fazer se enquadra eventualmente nessa chamada. Segunda coisa, por meio da FAPESP, a gente tem essa parceria, já que vocês estão em São Carlos, essa parceria que é o Tecnova 3. Eu não sei agora, de cabeça, nas 27 unidades da federação, como cada estado rodou o Tecnova 3. Eu sei que a FAPESP, como tem o PIP, desculpe, né? Pode ser que ela ainda vá lançar o Tecnova 3 em parceria com o PIP. Mas valeria a pena olhar esse edital, que eu mencionei, de agricultura familiar, e, eventualmente, sondar a possibilidade, ver se faz sentido. Se for uma empresa no estado muito inicial, talvez o Centelha faça sentido, porque ajuda a organizar a empresa, tá bom? Muito obrigado. Bom, agradeço. O doutor Fernando deve ficar aqui. Doutor Fernando deve ficar aqui e aí vocês podem levar um papinho com ele, tá bom? Vamos lá. Muito obrigado, doutor Fernando.